Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Um forte abraço a cada irmão que está chegando agora aqui no canal para assistir esse vídeo, você que vai assistir o vídeo mais tarde, aos irmãos que já estão um tempo aí na caminhada, um grande abraço para cada um de vocês, tá bom? Bom, irmãos, hoje resolvi fazer esse vídeo para tratar de um assunto que vai levar muitos irmãos a refletirem. Por exemplo, antes de eu começar a falar a respeito de Mateus 13:10, que é o foco desse vídeo, eu gostaria de puxar um gancho aqui a respeito da hipnose. Muitos irmãos têm procurado, têm comentado, tenho visto muitos vídeos, muitas coisas no meio dos irmãos falando a respeito de hipnose. Primeiro ponto, hipnose no original, não hoje, tá, irmãos? Lá atrás, lá no grego, porque a hipnose vem do grego. No original significa sono, induzir ao sono. Resumidamente, basicamente, é isso, induzir ao sono. Então, por que eu tô falando a respeito disso? Porque vocês já pararam para se perguntar por que nas religiões, todas praticamente, os líderes religiosos ensinam as pessoas a fechar os olhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você vai conversar com as pessoas, vocês conversam de olhos abertos, certo? Vocês estão ali conversando de olhos abertos. E por que quando você vai conversar com o pai ou com o Messias, você fecha os olhos? Você já pensou seu filho ir falar com você e você saber que ele tem olhos para enxergar, tem ouvidos para ouvir? E ele vai procurar você e você conversando com ele e ele tá assim, ó. Você já pensou nisso? Pois é, irmãos. Mas isso é só um gancho que eu queria puxar aqui para levar muitos irmãos a refletirem. Mateus 13:10. Os discípulos chegaram no Messias e perguntou para o Messias: Mestre, por que você fala em parábolas? Olha só, irmãos, na época do Messias, acho bem interessante essa passagem, porque essa passagem de Mateus 13:10 em diante, ela se repete até os dias de hoje, e é constantemente, é o tempo todo se repetindo. E o que acontece? Na época do Messias, Israel, aquela região toda, o bicho estava pegando para aquele lado. Politicamente falando, religiosamente falando, aquilo estava um inferno, e eles esperavam um salvador da pátria. Só que o Messias, ele contrariou toda a lógica de sabedoria humana. Ele nasceu pobre numa manjedoura, de favor. Cresceu no meio dos pobres, das viúvas, dos doentes, dos necessitados, dos comilão, dos beberrão. Ele cresceu no meio da classe excluída da sociedade. Aquela classe que as pessoas mais desprezam. Foi nesse meio que o Messias nasceu. E numa certa idade, o Messias começou a abrir a boca dele e falar. E aquilo começou a causar, vamos dizer. Aquilo começou a causar. Então os líderes religiosos da época, as pessoas de status, os poderosos da época, né? A classe elitizada, quando olhava o Messias, Isaías fala sobre isso, que quando esse povo olhava o Messias passar, eles viravam o rosto, de tão grande que era o desprezo deles. Porque eles olhavam e falavam assim: quem que é esse maluco aí? Quem que é esse Zezinho aí? Esse Zé ninguém? Quem que é esse fulano? Da onde? Eu conheço a família dele, uma família pobre, não tinha onde, e o cara não teve nem onde nascer direito. Esse povo olhava dessa maneira o Messias. Onde já se viu o cara? Eu estudei minha vida inteira, se fosse nos dias de hoje, fiz teologia, bacharelado, bem não sei o que, doutorado e um monte de coisa. Esse nunca estudou e tá querendo ser alguém. Quem ele pensa que é? Então o Messias chega sem estudo, pobre, e começa a causar, porque a sabedoria do Messias era incrível, era impressionante.
e aquele povo esperando o Salvador da pátria. Ssó que o Messias sempre foi simples. O Messias não tinha frescura. O Messias sentava na mesa, a mão estava suja. Vamos comer? Vamos? Então vamos comer. Pegava, metia a mão mesmo, dividia o pão, tal. E os certinhos, os santos, aquele povo se escandalizava com aquilo. O que eles falavam? Nossa, mas você não vai lavar a mão não, ô porquinho? Ô fulano, ei, você não vai lavar a mão não? O Messias olhava, como é que é? Eu lavar a mão? O Messias não tinha frescura. Resumidamente, o Messias não tinha frescura nenhuma. E o que acontece com isso? O Messias, por ser simples, tá no meio do povo simples, não tinha frescura. Ele andava no meio da classe desprezada da sociedade, no meio do pobre, da viúva, do necessitado, dos beberrões, dos comilões, das prostitutas, dos viciados. Que viciado sempre existiu em toda a época, irmãos. Então era nesse meio dos doentes, dos leprosos, era nesse meio que o Messias andava. E o Messias, por ser simples, falava simples. Então, o Messias, muito inteligente, quando ele ia falar sobre um assunto, ele contava uma história. Porque, não sei se vocês sabem, o nosso cérebro, quando você vai ensinar alguém, principalmente criança, adulto também, mas principalmente criança, a melhor forma de você fazer as pessoas compreender melhor uma história, um ensinamento, é contando em forma de história. Porque o seu cérebro, ele assimila melhor aquilo. Então o Messias, muito sabiamente, muito inteligente, quando ele ia ensinar algo, ele falava em parábolas, que era para todo mundo entender. Até uma criança, se ouvisse o Messias falar, entenderia. Agora eu te pergunto, o que o Messias quis dizer quando ele responde para os discípulos? Porque a vocês é dado a entender os mistérios do reino, mas a eles não. Porque eles têm olhos para ver e não vê, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Porque a quem tem, o Messias fala, a quem tem vos será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que acontece é que as pessoas enchem a mente de coisas inúteis dessa terra. Elas enchem de informação, enchem de coisas inúteis, enchem de, eu preciso fazer quilômetros e quilômetros eu preciso ter quilômetros e quilômetros de diploma, de formação, de um monte de coisa para ser alguém na vida. Para ser alguém na vida. E aí ela enche a mente dela de um monte de ensinamentos, um monte de coisas inúteis. E aí quando vem o Messias, com coisa simples, sem mistério nenhum, é assim, claro, na lata, para que todo olho possa enxergar e para que todo ouvido possa ouvir. Mas eles não entendem. Eles não entendem. Por que será? Por que será? Porque perdeu a simplicidade das coisas. Perdeu a essência original das coisas. Ocupou a mente com um monte de coisas inúteis. E aí quando é para entender o que é simples, não entende. E o que o Messias fala nessa passagem, irmãos? Que se repete até os dias de hoje. Vamos ler? Mateus 13:10 em diante. Então fala assim: então os discípulos, se aproximando do Messias, perguntaram: por que fala em parábolas? O Messias responde: porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Quem não tem frescura, irmãos? Olha, é maravilhoso. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só. Por isso que eu lhes falo por parábolas, porque vendo, olha só, porque vem sem ver e ouvindo, não ouve e nem entende. Olha, o Messias falava de uma forma, irmãos, que até uma criança conseguiria compreender.
E qual que era a dificuldade desse povo? Será que não é o mesmo povo dos dias de hoje? Que já está tão cheio de si, de conhecimento, de sabedoria, se sente tão assim, olha, eu não sei nem o que está fazendo, tá tão evoluído que eu não sei o que está fazendo aqui ainda. De tamanha que é a evolução. E aí, vocês já viram aquele peixe baiacu? Já? Então, o peixe baiacu, ele tá murchinho assim, ó. Quando você mexe nele, faz alguma coisa, ele estufa. Ele fica grandão, ele fica inchado. Então, tem muitos, tá parecendo aqueles peixes baiacu. Já tá cheio por dentro. E aí, quando vem as coisas simples do nosso Pai, é simples, irmãos. As coisas do nosso Pai, as coisas do reino do Pai, é coisa simples, não tem segredo. O Messias falava tão claro que era pra ninguém ter desculpa. E mesmo assim, eles não conseguiam enxergar e não conseguiam ouvir o que o Messias estava ali ensinando. E isso se repete até os dias de hoje. Mateus 13:10 e em diante se repete até os dias de hoje. Porque tem olhos para enxergar e não enxergam, tem ouvidos para ouvir e não ouvem. Então o Messias continua. O Messias não parou por aí não. O Messias continua falando. E neles se cumpre a profecia de Isaías. O que Isaías profetizou a respeito desse povo? Que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Então Isaías profetizou o seguinte: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam. Olha! E os ouvidos para que não ouçam, e nem entendam com o coração e se convertam. E assim eu os cure. Mas bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que nenhum dos profetas e justos, pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vos ouve, e ouvir e não ouviram. Irmãos, como eu falei, isso se repete até os dias de hoje. Mateus 13:10 está perfeito ali. Então as pessoas estão ocupando suas mentes, enchendo, é igual uma xícara. Quando a xícara ela tá cheia, se você colocar mais água, essa água vai transbordar. Então para que a xícara receba mais, ela precisa se esvaziar. E aí você enche com a água. E assim somos nós. Nós precisamos nos esvaziar de nós. De toda aquela velha criatura. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, vocês que ainda fazem parte do sistema religioso, eu peço para vocês, lê as escrituras. E o Messias disse que aquele que o ama, cumpre os seus mandamentos. E qual foi os mandamentos? Qual foi o mandamento do Messias? O Messias falou que aqueles que o amam obedecem, faz a vontade dele. Qual que é a vontade do Messias, irmãos? O Messias, ele disse que quando a gente for orar, pra gente entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e orar em secreto, falar em secreto com o nosso Pai. E o nosso Pai, que está em secreto, vai nos ouvir. Ele não pediu em nenhum momento para a gente ir até o templo de pedra para falar com ele. Ele não pediu isso. E por que as pessoas insistem? Se está escrito que está escrito, vós sois o templo e o Espírito do Pai habita dentro de vós.
Se o Pai está dentro de vocês, por que vocês insistem em ir no templo de pedra? O Messias deu olhos para a gente poder abrir e enxergar, irmãos. Ouvidos para ouvir. Ouvir o que, irmãos? Ver o que? Ver a verdade, ouvir a verdade. E a verdade é simples, ela não tem atalhos, ela não tem aquela coisa, olha, eu preciso ser muito santo, jejuar 20 dias por mês, eu preciso jejuar não sei quantas horas, não sei quantos dias para me santificar, ser santo. E aí sim os mistérios do reino, começa até a falar em línguas desconhecidas, olha só, que não tem nada a ver com as escrituras, irmãos. E aí entra naquele, sabe? Como se fosse algo totalmente inalcançável. Algo fora do... E aí, irmãos, é onde que muitos acabam tomando caminhos que não é para tomar. Então, irmãos, para encerrar esse vídeo, oração se faz com os olhos abertos ou fechados? Lembra? Mateus 13:10. Forte abraço para vocês, irmãos.